Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Amigos da Casa Centro Espírita Átmos, estamos aqui hoje a convite da Maristela para fazermos uma reflexão, um pequeno estudo. E somos muito gratos pela oportunidade. Esperamos que, de alguma forma, tudo que iremos falar, refletir em conjunto, possa ser de valia, possa ser útil para todos. Como harmonização, abrimos aqui o livro Agenda Cristã, no item Conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada é insofismável, mas se você não se aproveitar dela, a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho no bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Que a felicidade eterna é a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar
no campo dos prazeres fáceis, e inferiores, as esferas mais baixas, dentro delas perambular indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, nos domínios da intranquilidade e da sombra estará. Ninguém pode prever onde descerá o seu espírito. E assim, meus amigos, é com coração em júbilo que agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, humildemente, tentando refletirmos em conjuntos e encontrarmos soluções para os nossos destinos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores da CEF. Obrigado, mentores do Atmos. Que possamos soltar o verbo, que possamos trazer informações úteis, que possamos trazer reflexões para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, meu nome é Ernesto. Voltando mais uma vez a falar, sou da CF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, que fica em Itaituaçu. E estaremos hoje fazendo uma pequena reflexão sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba o que a vossa mão esquerda dá, não saiba o que a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. E muitos itens para a gente refletir. Lá em Mateus, capítulo 6, de 1 a 4, começa assim: tendes cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. E assim, como seres humanos, como seres imperfeitos que somos, é da natureza humana, por algum motivo ainda, esse certa vaidade, esse certo orgulho, que cada um pode avaliar o nível que tem, mas o certo é que todos nós ainda o temos. E como nós ficamos felizes quando recebemos um tapinha nas costas pelo bom trabalho, pela caridade realizada, mas tem aqueles que não têm nenhuma outra intenção senão receber o parabéns. Esse orgulho e essa vaidade, que eles gostam de serem exacerbadas, que é o objetivo principal dos seus atos, anula completamente uma boa obra, por não ser a intenção real. Por isso que fala nosso amigo Mateus: não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus, porque não foi com coração limpo, puro. E continua Mateus: quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Não faça isso. Não façamos isso. Façamos pela pureza do nosso coração, pelo desejo sincero da nossa vontade. Porque aqueles que trombeteiam, Mateus continua, eles já receberam a sua recompensa. E qual é a recompensa deles? É ter o seu ego inflamado. É ter a recompensa aqui na Terra, o reconhecimento. Olhando a vida na sua infinitude, nós deveríamos ter ações compatíveis com o nosso futuro espiritual, com essa evolução. Portanto, atos consolidados, atos reais, que visem o engrandecimento moral do espírito. Esses que desejam a recompensa aqui na Terra, quer material, quer o reconhecimento pelas boas obras, esse já ficará feliz se receber aqui, porque é isso que eles desejavam. Continua Mateus: quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita,
a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que estais no céu, vos recompensará. Sim, na verdade, a gente tem que pensar, tirar essa figura de Deus, porque nós não é a figura que nós nem sabemos o que é Deus, entendendo que as leis divinas, elas estão registradas no universo. Então, a nossa recompensa virá naturalmente pelas leis da vida, pelas leis divinas, automaticamente. Ou não. Então, fazer esse bem sem ostentar tem um grande mérito, porque vem do coração. Quando se fala em ocultar a mão, não é esconder a mão, não é fazer na sordina, mas ocultar o ato em si, para que o benefício seja realmente de bom grado. E isso está relacionado a uma superioridade moral. Nós só conseguiremos fazer isso de fato quando nós nos abstrairmos da vida presente, tendo a vida futura como meta, o progresso espiritual, o progresso moral. Então, notem que o fazer o bem é uma conquista diária, é um exercício de ação e um exercício de convencimento, de autoconvencimento, para nós nos adestrarmos, nos acostumarmos em fazer isso e ficar feliz pelo benefício levado a alguém. Esses benefícios, essa felicidade que decorre desses atos, elas são imperecíveis, porque elas trazem uma felicidade plena, real, uma satisfação. Muito bem. O esconder, como nós falamos, ele não tem a ver com as mãos. Toda e qualquer ação da vida, deveríamos ter essa preocupação. Fazer todo e qualquer ação de benefício, ela não precisa e não deve ser alardeada. Qualquer atividade na vida não é só o dar com a mão, é o falar, é o saber modular a tonalidade da voz nas diversas circunstâncias da vida. Então, o centro da questão que está em jogo é não ostentar, é não levantar a bola, é não fazer com que aquele ato, qualquer ato que seja para a galera, seja carnaval, mas que ele seja verdadeiramente fruto do coração, ou seja, uma caridade real. Isso tudo está relacionado a conseguirmos isso dentro desse exercício que nós falamos, quando nós formos mais desprendidos, quando nós exercitarmos mais e quando nós tivermos o prazer em fazer o bem para o outro. Isso está relacionado a uma superioridade moral. Por algum motivo, nesse nível evolutivo, nós ainda precisamos de alguma forma, como posso falar, da validação, do consentimento, do parabéns do outro. Os atos que nós fazemos, nós ficamos mais satisfeitos, dadas as nossas inferioridades internas, pelo parabéns ou pelo aval que o outro dá nos nossos atos. Porque nos enche o nosso orgulho, o nosso ego, ou pela nossa insegurança, por nós não sabermos exatamente, dentro da nossa consciência ainda, se tudo aquilo que estamos fazendo ou aquele ato corresponde a alguma coisa legal ou não. Então, tem vários níveis aí, desde o ego inflamado e realmente fazer para os outros verem, que é uma atitude farisaica que houve em todos os tempos e ainda existe, assim como a nossa insegurança de não saber se aquilo que nós estamos fazendo adequadamente e por alguma forma, algum capricho ou alguma insegurança, precisamos
do aval de alguém. Isso mesmo, está legal, faz assim. Então, essa necessidade humana, de alguma forma, ela existe, mas ela deve ser superada gradativamente. E nós temos que ter isso em mente, porque nós não podemos ficar só nas leituras, só nas palavras, nós temos que degustar e tentar modificar as ações. Então, nós devemos ou deveríamos ficar felizes e comemorar conosco as conquistas, as nossas conquistas e as conquistas dos outros. Deveríamos ter o mesmo nível de felicidade. E por que nós deveríamos ficar felizes e comemorar conosco mesmo a nossa conquista, a nossa vitória, ou a superação de obstáculo, ou o não mais alardeamento de fazer um bem, ou fazer um benefício para alguém? Porque são etapas que nós estamos queimando, visando a nossa evolução. Mas tem sido comum a gente ver, porque a gente aprende também com as convivências, com o que vê, com o que observa e com o que faz. Mas, como sou bom, como faço bem as coisas, e não pensem que é só caridade. No caso dos espíritas, médios que se vai descem com o nivelamento do espírito que vem, como o espírito que veio é de alta escola. Balela, balela, meus amigos. Entendamos que todo o mérito de um serviço no bem, de um serviço mediúnico, de um serviço de socorro, de um serviço de tratamento, todo o mérito advém do grupo e da sinergia do grupo. Mas todo déficit, todo erro, esse sim pode ser individual, pelo enfraquecimento dos elos da corrente. Por isso que cada um deve zelar, dentro da sua consciência, pelo bom andamento dos trabalhos e pela entrega completa, sem o egoísmo, sem o orgulho, sem a vaidade. Porque não é como eu faço, não é como eu sou bom, é como você ainda é bobo, como eu sou bobo ainda em ter essa insegurança ou essa necessidade dentro de nós. Olhe como sou generoso. Balela. Balela, não é. Porque se fosse generoso na acepção da palavra, estaria fazendo sem alardear, sem trombetear, como fala nosso amigo Mateus. Então, isso está relacionado mais ao ego do que à caridade. Quando se fala que não receberão as recompensas divinas, pelas leis divinas que regem o universo, é porque já tiveram o benefício aqui na Terra pelas leis divinas que regem o universo. Se desejavam ser reconhecidos como bondosos, como grandiosos, como benevolentes, alguns vão achar isso. E essa satisfação que teremos aqui na Terra já é um benefício, mas um benefício perecível, um benefício que não perecerá após a nossa passagem para a verdadeira vida espiritual. Eles receberam aqui na Terra aquilo que plasmaram, aquilo que lutaram, aquilo que desejaram, que é esse reconhecimento. Logo, seus desejos foram realizados. Para o engrandecimento espiritual, isso equivale a zero, a pó, dado a efetividade disso. Então, somente aqueles que praticaram virtudes sinceras, esses receberão, pelas leis da vida, os benefícios aos quais aqueles seres caridosos são elegíveis. Ou seja, doar em todas as proporções possíveis o seu melhor, a sua intenção, a sua energia, a sua bênção, o seu beijo, o seu abraço. Sempre em benefício do outro. E por isso terão esse benefício que o resto
da vida, da infinitude da vida. Voltando, continuando a falar fazendo bem, agora fazendo bem sem ostentação, diz o apóstolo Paulo que o amor cobre uma multidão de pecados. E temos que entender isso. Todos nós temos processos kármicos, frutos dos nossos erros e das nossas mazelas nessa existência e em existências anteriores. Todos esses erros conosco e com o próximo, eles são registrados em arquivos espirituais e ficam como um arquivo lá no perispírito. Logo, nós teremos necessariamente que expiar. Quando o apóstolo fala, o amor cobre uma multidão de pecados, não é que nós deixaremos de expiar, é que o processo de expiação, por ser um processo educativo, ele é um processo de entendimento. E nós entendemos quando nós passamos pelos dissabores, pelas intempéries na vida e mudamos o nosso entorno e passamos realmente a entender que aquele ato era um mal e não um bem. Mas todo amor que nós fizermos, aos outros, isso poderá ou será revertido para amenizar essas provas. E se esse amor ele te for em tamanha monta, que nos proporcione também um entendimento para aquele erro do passado nosso seja entendido, se ele for superior a isso, pode ser até que aquela expiação não seja mais necessária, porque aquele amor poderá abrandar ou inebriar as manchas perispirituais, ou seja, apagar o registro das nossas faltas passadas. Então, o amor sempre será uma boa solução. E isso denota da nossa evolução espiritual. Portanto, meus amigos, um falso benefício, uma falsa disposição de fazer o bem a alguém, com interesses escusos, ele nenhum proveito espiritual tem. E só terá proveito se for fruto do sincero desejo, da vontade real. A simulação, ela pode ser considerada como um desamor, porque não só nós perdemos a oportunidade, como nós estamos fazendo algo que tem um fel por trás. Aquele benefício, ele não está calibrado de amor, de virtudes, de fluidos positivos. Ele pode estar até inflamado ou inflado de fluidos negativos, de fluidos insalubres. Constitui um ato de dissimulação ou de simulação. Então, meus amigos, quando se trata de energia, quando se trata de fazer algo para alguém, esse ato sempre estará carregado daquilo que nós emantamos. Ou o amor, o remédio, ou a simulação com o fel. Portanto, o desamor. Quando se fala em caridade, é importante também a gente abordar que a caridade tem infinitas formas. Tem a caridade moral nas suas diversas facetas, tem a caridade moral material, as diversas facetas, a caridade moral e a caridade espiritual. Elas podem ser individuais ou em conjunto, mas os benefícios que passam para as pessoas, passam por necessitado, esse necessitado, quando recebe essa monta de benefícios, principalmente no auge do desespero, das necessidades reais, pode mudar a vida de alguém.
esses benefícios podem mudar a vida de quem está recebendo. Pode mudar o curso da vida deles. Pode mudar a forma de visualizar a vida e ser o início de uma cadeia, como se fala no filme, a corrente do bem, por exemplo. A corrente do bem. As modificações de entendimento, por vezes, elas são frutos da falta de oportunidade. Não se fala um espírito mau, se fala um espírito ignorante ou com menos conhecimento. E essa ignorância pode estar relacionada à sua infância, uma infância bem infância espiritual, ou pode estar ligada a uma falta de oportunidades que dificultem o modo de visualizar outras facetas da vida. Quando ele recebe uma ação, um estender de mãos, quando ele tem a oportunidade de se relacionar com pessoas num patamar que querem o bem, ele pode visualizar esses atos como rompantes na vida. Olhem a imagem, o episódio, a história de Maria Madalena. Ela tinha sede de amar. Dentro da visão e do ensinamento que ela tinha aprendido. Tão logo ela teve a primeira oportunidade de mudar o patamar de amor, entender que o amar não é o amar físico. Quando ela teve contato com Jesus, ela mudou radicalmente. Então, a mesma sede de amor que ela tinha, ela mudou a forma de amar e amou plenamente tantos e tantos. Os espíritos também nos advertem que é algo importante, que essa caridade ou essa suposta caridade com atos frios, sem sentimentos, sem energia positiva, algo absolutamente como se fosse algo trivial da vida, pode até trazer maus sentimentos, humilhar e fazer com que a pessoa que está necessitando se sinta inferior. Os espíritos advertem. A caridade, dentro das leis divinas, o mais forte sempre deveria ajudar o mais fraco. Ou com mais conhecimento, ajudar quem tem menos conhecimento. E aqueles que têm mais condição, ajudar aqueles que têm menos condições nas diversas situações de vida. Se essa ajuda é uma ajuda fria, é uma ajuda irreal, uma ajuda que não vem do íntimo, a possibilidade daqueles que estão recebendo se sentir humilhados, inferiores, é muito grande. É muito grande. Já ao contrário, com os melhores sentimentos, cautelas e cuidados, ajuda a soerguer aquele que precisa da mão, para levantar efetivamente, para que possa visualizar outros modos operantes da vida. E dentro do possível, os espíritos falam, tentem, se possível, reverter as ditas esmolas em serviços dignos, e que as pessoas possam se sentir bem e lutar para consegui-los. Bom, falando agora dos infortúnios ocultos. Sempre que acontece uma grande calamidade, e elas acontecem, têm acontecido ao longo de toda a humanidade, pela sua divulgação, pela comoção pública, as massas se engajam mais pelo conhecimento e unem melhor seus esforços para combater. Sempre visando minorar ou diminuir os sofrimentos daqueles que foram submetidos
objeto desses cataclismas, das adversidades, desses casos ditos fortuitos. O que a gente tem que entender, e deve se esforçar para entender, é que as necessidades, elas não só acontecem nos grandes cataclismos. As necessidades, elas estão em todos os cantos, em todas as esquinas, em situações extremadas, que nós não nos percebemos, não nos damos conta. Situações rotineiras que não são alardeadas pela mídia e que, se não aparecem na televisão, se não aparecem trombeteadas, nós nem a vemos, e nós temos olhos realmente seletivos. Por algum motivo, para nós nos protegermos de alguma coisa, de algum sentimento, é capaz de nós, caminhando pelas ruas, passarmos por várias pessoas em situação de miséria e necessitadas, e nós nem sequer a vermos, num instinto falso de proteção. Esses sofrimentos e necessidades são e continuarão sendo contínuos nesse nível evolutivo que nós estamos. E não são, tem casos particulares que não são publicados. É o que mais tem. Basta nós refletirmos um pouco também, eu acho que vale a oportunidade, que os espíritos alertam algo que mexe conosco. Aquele mesmo sofredor que está debaixo da árvore, que está caído, sujo, ensanguentado, com feridas, com mau cheiro, aquele que nós olhamos e fingimos que não vimos, viramos o rosto, ele pode ser um ente muito caro para cada um de nós, que nos foi familiar, querido em outras vidas. É estranho falar isso, porque caros todos deveriam ser, porque todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não nos vemos assim, dada a nossa pequenez. Mas os espíritos estão indo mais além. Aquele que nós viramos o rosto pode ter sido o nosso pai em outra vida. O nosso irmão de sangue, já que a gente não considera o irmão a parentela espiritual, nosso irmão de sangue, ou nosso filho. Quem sabe, pensando assim, a gente tira um pouco dessa soberba e um pouco desse sentimento de proteção que nos faz ficarmos míopes diante de situações adversas dos outros. Porque quando são situações adversas de nós mesmos, nós abrimos o verbo. E lá dentro desse capítulo, no item Os Infortúnios Ocultos, tem a história de uma mulher que visitava os outros em casas bem simples e ela trajava roupas muito simples. Ela já era muito conhecida e quando se aproximava, todo mundo ficava feliz. Feliz porque ela visitava lares tristes, sujos, sem comida, com mães tristes, filhos desnutridos. Quem seria essa pessoa que trazia meigas consolações, amparo, que trazia confiança, que alegrava, trazia sorriso? Nessa mesma história, o pai de uma família, ele estava hospitalizado e a sua família estava sem sustento. E essa senhora, também com vestimenta simples, trazia agasalhos, mantimentos. E tão logo o atendimento da família, a preocupação dela era tão grande que ela foi ao hospital falar para o pai da família para ele não se preocupar, para ele se tratar, porque a sua família estava sendo atendida. Essa benfeitora, ela jamais perguntou a crença, o que tinham feito, quais suas opiniões, qual o seu estado.
Jamais ela fazia simplesmente o acolhimento e o bem por fazer. Era uma necessidade que ela tinha, que também deveria ser a nossa necessidade de fazer felizes os outros, independente de quem sejam. E mais, além dela não perguntar quem são, o que fizeram, se cometeram crimes, se estudaram qual a religião, os que eram beneficiados também não sabiam quem ela era, o seu nome, nem onde ela morava. E continuou a historinha falando que na esquina estava escondida sua carruagem, carregada de mantimentos e roupas. E aquele seu singelo traje, simplório, às vezes remendado, era para não insultar aqueles atendidos naquele com sua real posição. Então ela se transformava para como se baixasse o seu nível social para poder fazer o bem de uma forma oculta, de uma forma despretensiosa, de uma forma não alardeada, de uma forma realmente fruto do seu coração. E sempre levava consigo em sua companhia, a sua filha. E fazia isso, os Espíritos falam, para que a filha pudesse ver e conhecer as diferentes faces da vida. E a ensinar atributos bondosos, morais, como fazer a caridade. Então, a mãe benfeitora, ela estimulava a filha nesses bons ensinamentos. E mais, pasmem, ela não deixava que a filha pegasse os itens que ela trazia para doar, porque seria muito fácil, seria muito simples ela doar aquilo que a mãe trabalhou para conseguir. Ela perguntava para a filha: o que você pode dar fruto da sua conquista? É importante que você faça de coração e que você tenha mérito. Porque um dia, provavelmente, a mamãe, a benfeitora, não vai estar lá e a filha tem que se acostumar a prover e continuar com os bons exemplos. Aprenda a fazer algo útil, filha, para essas pessoas. Faça roupas para elas, para as criancinhas. Então, isso tudo é para a gente entender que o processo de construção e evolução é individual. A mãe tentava ensinar a filha, mas a filha tinha que construir esses valores nela para que pudesse dar continuidade. Então, nós podemos e devemos qualificar os nossos rebentos, ensinando valores morais. Mas isso tudo para a gente entender que a caminhada é individual. Individual. E que mesmo com o ensino, se não for ensinado ao rebento a se desenvolver, a se burilar, ele não conseguirá colher aquilo que não plantou. Então, essa lição é maravilhosa. E continua esse item, os infortúnios ocultos, dizendo que essa mulher, ninguém sabe quem é, ninguém sabe qual a sua posição, ninguém sabe o que passa na vida, porque ela faz silenciosamente tudo. Certo dia, uma das beneficiadas estava vendendo objetos confeccionados por ela própria e reconheceu a moça na sua verdadeira vida, uma vida de uma classe social alta. E essa senhora, a benfeitora, pediu silêncio. Por favor, não digas a ninguém que me viu, porque ela queria continuar fazendo o trabalho ostensivo, silenciosamente, para não ofender o próximo. Então é uma bela lição que nos faz, que vai corroborar com aquilo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, com essa preciosa história dessa benfeitora. Outro item desse capítulo é o óbolo da viúva, que está retratado por Marcos e Lucas.
Marcos no capítulo 12 e Lucas no capítulo 21. E eles retratavam as questões do dia a dia de Jesus. E menciona que Jesus estava observando como o povo ofertava o seu dinheiro. Como ofertava. E viu que veio uma pobre viúva e colocou poucas moedas, que para aqueles que recebiam era pouco, mas não se avaliava o contexto, não se avaliava a dificuldade. Chamou seus discípulos e falou: essa pobre viúva deu, na verdade, muito mais que todos, porque ela não deu o que lhe sobrava, como é característica nossa. Ela deu o que lhe faltava. Pensem nisso. Ela aborda essa passagem a questão material, que a viúva deu materialmente o que lhe fazia falta, não o que lhe sobrava. E aí a gente tem que pensar o que nós estamos dando para os outros. E quando se fala dando aos outros, a gente não está falando só da moeda. A gente está falando do nosso tempo, do nosso sincero desejo, dos nossos fluidos, da nossa prece, dos nossos abraços, sorrisos, da alegria, da gentileza. Será que a gente está repassando ao próximo aquilo que a gente tem de melhor? Será que a gente está repassando para o próximo aquilo que está dentro da nossa essência? Será que a gente está dando materialmente algo que a gente gostaria de receber, que não é o nosso lixo somente? Será que nossos fluidos não são só os excessos, mas aquele fluido que nos falta dando um pouco da nossa vida para a vida do outro? Então, a caridade financeira que retrata o óbolo da viúva é uma metáfora que abrange a questão financeira, mas tudo mais que está por trás, porque a financeira é apenas uma das formas e nem sempre é mais importante. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar o próximo. Em todos os segmentos da vida. No bom dia, no sorriso, no apertar de mãos, numa prece, cedendo seus melhores desejos e fluidos que te podem fazer falta, que te fariam se o amor não fosse recolocado. Então, Deus conhece as nossas riquezas, mas Deus conhece as nossas pobrezas, materiais e imateriais. Mas Deus, conhecendo aquilo que nós temos de bom, de rico ou de fraqueza, Ele sempre espera que nós venhamos a repartir a melhor porção com o nosso próximo. Então, fala-se que Deus criou o mundo, Deus criou o universo. E para compor o universo, criou os reinos, do qual nós habitamos, nós somos do reino, estamos inseridos no reino nominal, hoje. Para que cada um de nós venha, com os nossos atos, preencher o universo com os nossos atos. E os nossos atos pressupõem nós abraçarmos, nós educarmos, nós contribuirmos com palavras, nós contribuirmos para a sociedade, para o planeta, para as pessoas, com a nossa melhor porção. Colocar a nossa luz, pequena que seja, uma lamparina para brilhar, para iluminar. Porque o Deus precisa que a sua obra seja
preenchida. E quem preenche a obra de Deus são aqueles que trabalham incessantemente pelos seus esforços para se evoluir e para ajudar a evoluir o planeta, os planetas, o universo como um todo. Mas os espíritos nos advertem que um dia nós podemos ter sido necessitados. E mais, dado as ondas da vida, e estamos falando desse estágio evolutivo, essa fotografia, em que nós próprios poderemos ser os necessitados de algo. Então a gente irá clamar pela ajuda do Pai. A gente irá clamar pela ajuda de alguém. E gostaríamos tanto que os outros fizessem a nós aquilo que necessitávamos. Por isso, a expressão reduzida que Jesus nos trouxe do amor. Faça ao próximo aquilo que gostariam que ele vos fizesse. Todo aquele que deseja sinceramente ajudar, todo aquele que sinceramente deseja ser útil, vai encontrar sempre ocasiões para realizar, para fazer o bem a alguém. Ao contrário, aquele que se vê fechado e que não está disposto a ajudar, que está preso dentro do seu ego, dos seus problemas, como se os maiores fossem, esse sai na rua e não vem nenhuma oportunidade. Quando as oportunidades estão a todo instante, quase que metro a metro diante dos nossos olhos ou diante de nossos espíritos. Não deveria ser normal nós não nos incomodarmos com o sofrimento alheio. Deveria ser normal. Nós devíamos estar muito felizes sempre que nós diminuímos o sofrimento do próximo. Deveríamos ficar muito felizes. Deveríamos ficar resignados. Deveríamos dormir com mais esperança, com mais sorrisos dentro de nós. Porque nesse dia e a cada ato, ficamos um pouco melhores para nós mesmos. Deveríamos convidar os menos favorecidos sem esperar qualquer retribuição. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. E Lucas fala, quando derdes uma ceia, um jantar, não convideis os seus conhecidos, ainda mais se eles forem ricos, para que eles não lhe retribuam posteriormente o que receberam. Quando derdes um festim, uma pequena festa, convidai sim os pobres, coxos, cegos, por não terem eles como se retribuir. Ora, essa passagem, tomada ao pé da letra, ele é absurda, ele é uma falácia. É óbvio que nós devemos conviver com aqueles com quem a vida nos colocou no caminho, dentro do planejamento reencarnatório, os nossos familiares, nossos amigos, os nossos conhecidos. É óbvio que nós devemos conviver, jantar, ceiar, estar no festim com eles. Mas fazer todo o bem sem nada esperar em troca. Dar sempre o nosso melhor, sem qualquer interesse escuso de contrapartida. E muitos vão falar, mas olha, eu jamais esperei nada de ninguém. Eu faço tudo de bom grado. Quantas vezes, e cabe a cada um refletir, nós já ficamos chateados por reações de pessoas conhecidas ou desconhecidas em que nós tínhamos no nosso íntimo uma expectativa de gratidão ou de expectativa de reação. E a gente se frustrou porque minimizaram aquele recebimento, porque minimizaram aquele ato, ou até foram ingratos
e que nos deixou chocados com aquela situação. Isso é esperar retribuição. Em algum nível. Faz parte da nossa natureza esperar alguma retribuição, alguma reciprocidade, nem que seja uma mera expectativa, não necessariamente financeira, mas uma gratidão, um muito obrigado, e nem sempre a gente vai ter isso. Nem sempre. Pensar se a gente não está inserido nesse contexto. Essa questão, convidar os pobres, os estropiados, sem esperar qualquer retribuição, que é um item desse capítulo 13, significa que nós devemos fazer todo o bem possível em todos os sentidos, no sentido material, no sentido espiritual, no sentido mental, todo a qualquer pessoa sem esperar uma contrapartida, sem esperar nada em troca, fazer todo o bem possível sem nada esperar. Essa é a caridade máxima. E a caridade é o amor em movimento. É você fazer sem saber a quem e sem retribuição. Por isso que fala, chame os coxos, os doentes, os mendigos e por aí vai, para seu festim. Porque eles, de certo, não terão como retribuir. Mas é tão bom, meus amigos, é tão bom quando a gente sente que a gente fez um bem e a gente fica feliz pelo simples motivo de ficar feliz pelo bem que fez. É uma conquista para a gente, é um passo a mais que a gente dá dentro das virtudes imperecíveis que chegaria. Outro item desse capítulo, a caridade material e a caridade moral, o espírito irmã Rosália, ela nos fala, amem-se uns aos outros, façam ao outro o que gostariam que nos fizessem, que foi o que Jesus veio nos ensinar. Toda a religião, toda a moral se acha contido nesses preceitos. Fazer o bem ao próximo, aquilo que gostariam que vos fizessem. Clama aos ricos materiais. Pensem nisso, se coloquem no lugar do outro. Auxiliem os infelizes. E esses ricos materiais são os ricos em todas as suas facetas, não só em matéria, mas os ricos em conhecimento, os ricos em saúde, os ricos em sorriso, os ricos em moradia, os ricos em virtudes, os ricos em plenitude, para se colocar no lugar e fazer tudo o que você puder por aqueles que estiverem infelizes, porque eles não são infelizes, estão vivendo experiências infelizes e às vezes muito duras, e muitas vezes saindo muito melhor do que nós mesmos sairíamos ou nos superaríamos. Um dia, meus amigos, a irmã Rosália fala, quando nós passarmos para a espiritualidade, nos será retribuída essa gratidão, esse amparo, esse auxílio. E sempre que a gente repelir um desgraçado, um mendigo, um infortunado, um doente, sempre que a gente afastar um desses filhos de Deus, ela lembra aquilo que nós falamos antes. Poderá ter sido um pai, um irmão em outras vidas e ter sido no planejamento reencarnatório a intercessão para que nós nos reencontrássemos, sendo nosso atributo, nossa atribuição, o estender de mãos, assim como eles podem ter nos estendido em outras vidas. E se confirmando isso, essa possibilidade real, como nós nos sentiremos quando nós virarmos a cara e quando nós desencarnarmos, nos encontrarmos com esse ente querido e vermos que nós falhamos e nós viramos a cara para eles. Como nós nos sentiríamos? Será que nós nos desesperaríamos? Será que nós nos arrependeríamos? Então, a caridade moral consiste em suportar
nos suportar uns aos outros. Aqueles que passam por situações dantescas e aqueles que passam por situações majestosas, ambos as extremidades, todos têm o sofrimento, todos têm seus dilemas, porque não é com a riqueza material que poderemos suprir os déficits espirituais daqueles menos favorecidos. Meus amigos, quanto menos a gente faz quando está encarnado, mais arrependimento teremos no futuro. Como falta-nos tolerância, é o que chama a irmã Rosália a atenção, quanto falta de tolerância em relação às vicissitudes da vida, às situações que cada um passa, às circunstâncias, como nós nos fechamos no nosso umbigo. Falta-nos tolerância para com o próximo. Não temos essa caridade moral para com os outros. Não damos a atenção adequada que deveríamos dar. É uma questão que a gente vai falando, vai vivendo e vai refletindo em como que a gente, passagens se abrem em nossa mente, nossa tela mental, como nós perdemos oportunidades. Como nós deveríamos relevar diversas situações de vida, até aquele mal proceder dos outros para conosco, até aquele mal falar do outro para conosco. Quando nós nos calamos e deixamos o outro que necessita melhor falar, isso é caridade moral. Quando a gente faz o surdo sabendo que o outro está falando, está zombeteando da gente ou de outros, para que não alimente essa questão, a gente está sendo agredido. Caridade moral, você se fazer de surdo para não piorar a situação. Quando a gente não tem um mau proceder para com o próximo, não desdenhamos da situação. E muitos podem perguntar, como fazer a caridade se não tenho o necessário e o básico para mim? É aquilo que nós fizemos. A caridade pode se fazer nos sentidos mais amplos possíveis e talvez a financeira não seja mais importante, por pensamentos, atos, palavras. A caridade por pensamento, por exemplo, a prece para os necessitados. É uma baita de uma caridade. Você rezar por aqueles que sofrem e que nem ao menos você conhece, ou nós conhecemos. É você doar o seu desejo sincero e mais, a sua energia e os seus fluidos. A caridade pelas palavras, os bons conselhos, o saber escutar, o levar luz aonde tem penumbra, onde tem necessidade, levar um pouco do entendimento do cristianismo redivivo, que é o espiritismo, quando demandados ou quando os necessitados deixam-nos falar, porque pode ser um momento libertador. A caridade pelas ações, no estender de mãos, no sorriso, na alegria, na felicidade, no socorro, no abraço, na doação de alimentos que gostaríamos de ter em nossas casas, não os alimentos mais baratos, os alimentos que comeríamos, as roupas que usaríamos, limpas, a que não nos servem. Nós não deveríamos doar aquelas que não usaríamos. E não pela moda, mas aquelas inservíveis, que julgávamos inservíveis, por estar rasgada, suja e por aí vai. O ombro amigo, meu amigo, como é importante.
Podem alguns, e ainda está dentro desse item, falar: Deus é muito grande. Eu, mísera criatura, pequenino que sou, Deus jamais me verá, jamais me ouvirá, jamais verá o quanto eu sofro. Errado. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo sempre sente. Jamais estaremos abandonados. Existe uma imensa escala sucessória de amor. Quando rezar para Deus, esse pedido, essa necessidade chegará necessariamente até Ele, ou, se não precisar chegar até Ele, chegará aos seus pressupostos, seus antecessores, que têm um nível hierárquico para conceder um benefício ao outro. Aquela mensagem, aquela palavra, frase, ajuda-te que o céu te ajudará, isso é verdade, meus irmãos. A beneficência. Nesse item, o espírito Adolfo, que foi bispo de Argel, fala assim, vamos repensar. Quem dera tivessem nesse mundo, quem dera tivesse nesse mundo como única ocupação tornar os outros felizes. Como eu seria feliz se pudesse estar atendendo, abraçando, socorrendo, tendo essa por única missão. Quão deliciosas impressões que recebe aquele que está necessitado, que antes só vinha o desespero, ver renascer e desabrochar suas esperanças com os socorros, com os auxílios que aparecem nas horas mais delicadas. Continua o bispo de Argel. A caridade sintetiza todas as virtudes. Quando estiver no ponto de acusar Deus sobre qualquer infortúnio, olhai para baixo, olhai aquele que sofre, olhai as misérias, as doenças, as dificuldades, tomai conhecimento dos diferentes níveis de atrocidades materiais, imorais e de doenças que acontecem. Quantas crianças sujas, desgraçadas, quantos velhos órfãos de filhos, né? Sem ninguém para ajudá-los, para amparar. Quanto bem a fazer. Nós estamos muito, cada um de nós, de sermos os mais desafortunados, mais desgraçados. E sempre poderemos fazer a beneficência, auxiliar o nosso próximo com alguma coisa. Destinemos, pois, a nossa simpatia, o nosso dinheiro, o nosso amor, a nossa devoção, o nosso tempo aos deserdados, aqueles que sofrem mais do que a gente. É muito pertinente. Continua dentro da beneficência o espírito de São Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos. E ser bons e caridosos, ele enfatiza, só depende de vós mesmos. Ceder algo de ti, que nem sempre é o financeiro, o sorriso, o abraço, o tempo, mas socorrei, sede bons e caridosos, depende só, exclusivamente só, da sua vontade. Pelo devotamento, pelo cultivo do nosso jardim, do dia a dia, ajudando Deus a compor a sua obra. Nós somos copartícipes. Fala São Vicente algo tão duro. Rara é apenas a boa vontade. Quisera eu que dispensassem mais interesse e mais fé aquilo que está escrito, que nos foi traduzido dentro das palavras e ações de Jesus. Os nossos males provêm do abandono voluntário das escrituras, daquilo que, dos legados, no nosso caso, de Cristo, que veio fazer uma reciclagem e atualização do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. E São Vicente de Paulo fala, leia, estude, medite em tudo que Jesus nos trouxe. A caridade é a virtude
fundamental dentre todas as virtudes terrenas. Sem caridade, fala São Vicente, não há demais virtudes. Não existem. Sem a caridade não existem as outras virtudes. Nem a boa sorte, nem o interesse moral e nem a fé. Todas estão condensadas na caridade. A caridade e a fé em todos os mundos. Olha que ele fala, em todos os níveis evolutivos, a caridade e a fé serão sempre a eterna âncora de salvação. E para finalizar esse capítulo, falar sobre a piedade. E o Espírito Miguel nos trouxe assim: piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A piedade é irmã da caridade. Se apiedar do sofrimento alheio, se apiedar das intempéries dos outros, se apiedar para agir com caridade. Portanto, deixai que seu coração se enterneça ante as misérias e sofrimentos dos outros. As lágrimas são bálsamos que derramamos nas feridas dos outros, trazendo esperança e resignação. Precisamos tanto nos apiedarmos do próximo, tanto ter a ação caritativa para nós progredirmos e evoluirmos, driblando nosso orgulho e nosso egoísmo. É a piedade que nos promove, é a que nos impele para estender as mãos e socorrer o próximo. Agradecemos imensamente pela oportunidade. Perdoe as nossas falhas, Deus. Perdoe nossa pequenez. E agradecemos, nesse momento, a todos os bons espíritos que nos ajudaram. Agradecemos aos mentores do Atmos, da SEF, aos nossos próprios, pela gratidão, pelo amparo, pela oportunidade. Fique conosco, permitindo que todos os lares recebam um eflúvio de paz, de luz, de virtude. Que sejamos mais caridosos, que nos apedemos mais do próximo, que saibamos fazer a beneficência, que saibamos fazer o acolhimento do próximo na sua extensão infinita, sem alarde, de uma forma silenciosa. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, perdoem qualquer coisa. Até a próxima. Muito obrigado por tudo. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio